Você aceita o abraço carinhoso e o desejo de feliz ano novo de Lula e Rosângela? Pois foi essa a mensagem do petista nas redes sociais. No texto, ele exalta a soberania nacional, a justiça e a democracia, além dos feitos da gestão federal, como menor taxa de desemprego da história, maior número de turistas estrangeiros e recorde de pessoas trabalhando com carteira assinada. Que mundo fantástico é esse, criado por Sidônio e Pockmann? Fica a pergunta, Scaf, e a gente precisa lembrar que o Pockmann protagonizou aquele mapa mundi de cabeça para baixo, coitado. Teve que virar depois de novo ali para mostrar para outros líderes mundiais o que estava acontecendo, todo mundo completamente perdido. Mais perdido do que esse mapa, gestão petista, gestão do presidente Lula, que está aí celebrando o ano de 2025 como se tivesse feito grandes avanços à nação brasileira. Geise, a questão do turismo, por exemplo, é uma questão assim, qual é o país mais bonito do mundo, qual é o país com o litoral mais bonito do mundo, com reservas naturais, com o nosso relevo, com a nossa geografia, com maior diversidade que o Brasil? Não existe, né? Então, o mínimo que tem que acontecer no Brasil é, no mínimo, triplicar, quadruplicar o número de turistas aqui no Brasil. Mas qual é o incentivo aos hotéis? Qual é o incentivo que os estados estão dando para a questão litorânea? Qual é o incentivo fiscal que o governo fez para isso acontecer? Nenhum. Não aconteceu absolutamente nada. Então, o Brasil cresce sozinho. O governo só não precisa atrapalhar. Essa é a questão, primeiramente, que eu comento com relação ao turismo. Você vê cidades da Europa, né, que tem uma igreja bonita, ou uma ponte bonita, ou determinado monumento, tem mais turista que o Brasil todo. Como é que a gente explica uma coisa dessa? É uma coisa que incomoda muito, porque o Brasil tem um potencial turístico 20, 30 vezes maior do que é. Então, aumentar o número de turistas no Brasil, aumentou o quê? 5%, 10%, 20%? É muito pouco. A gente precisa de um programa, de uma gestão nacional voltada ao turismo, porque o Brasil perde para ilhas no mundo em número de turistas. Essa que é essa é a questão fática verdadeira que a gente está enfrentando há muito tempo. É uma questão de visão governamental. E a visão governamental do governo federal com relação ao mundo, as nossas relações internacionais não estão nada boas, estão extremamente desgastadas. Nossa relação exterior não se manifesta com determinadas mortes que acontecem pelo mundo, com determinados atos de genocídio que acontecem pelo mundo, proteção de religião, liberdade dos povos. Isso está ficando muito feio para o Brasil. O presidente Lula sequer mandou condolências às vítimas dos policiais mortos no Rio de Janeiro. Quer dizer, para começar, que internamente não se faz isso. Como é que você vai fazer externamente isso também? Então, esse mundo de Nárnia, essa La La Land que o governo federal está vivendo, a população não está vivendo. Scaf, pegando um gancho aqui na sua fala, justamente a respeito aí desses policiais, né, que foram mortos ali naquela mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, contra o crime organizado, além de não ter as condolências, o que resvala, portanto, na justiça do nosso país, né, não há proporcionalidade, tampouco ação efetiva da justiça do nosso país em relação aos verdadeiros criminosos. A gente ainda precisa colocar nessa conta essa novela mexicana toda da indicação do Messias para a cadeira do Barroso, porque tinha no dia 10 de dezembro marcado sabatina, já estava tudo certo, o Senado aparentemente ia aprovar, uma vez que a data já estava ali marcada, mas quando o presidente Lula viu que não ia para frente, simplesmente meio que anulou a prerrogativa do Senado de barrar numa sabatina um ministro para a cadeira do STF. O pedido do Lula, inclusive, foi que ligue para o seu senador, entregue um panetone, um chocotone para tentar aí passar o Messias, mostrando, portanto, a verdadeira face da justiça do nosso país. Geise, o Jorge Messias será o indicado, né? É uma questão de timing. Eu acho que o presidente Lula segurou antes do recesso, não tinha clima para votar, ou o clima estava muito ruim entre o Senado e o governo federal. Eu acho que é a única explicação, porque a indicação vai ser mantida, né? Provavelmente será aprovada,
salvo se houver uma distensão maior do que já há com o parlamento brasileiro, né? Porque o parlamento precisa recuperar sua autonomia. A separação dos poderes no Brasil está adoecida, todo mundo sabe disso. É um poder querendo influenciar o outro, um poder se fazendo valer mais do que o outro, um poder tentando coibir as ações independentes de outro poder. E aí a Casa Legislativa precisa se reforçar, Grace. Eu vejo que nessa disfunção da separação dos poderes que está acontecendo no Brasil, nessa exacerbação das funções do judiciário, que está passando dos limites em alguns momentos, o Congresso precisa reagir e votar determinadas leis que o fortaleçam. Eu sugeriria que o Congresso fortalecesse a sua própria competência privativa, inclusive com relação a atos de Polícia Federal, a execução dos seus atos, inclusive com maioria absoluta ou maioria qualificada, tentar eventualmente, porque é de lá que o poder emana do povo, barrar determinadas decisões esdrúxulas, teratológicas, inconstitucionais que o judiciário possa cometer e eventualmente adoecer o país. Eu acho que a única forma da gente acomodar os poderes é o Congresso Nacional se autofortalecer, porque é ali que se revoga a lei, é ali que se faz a lei, é ali que se extingue a lei, é ali que se modifica a lei. Em nenhum outro lugar pode ser feito isso.